Olá, estudantes do 7º ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco, a nossa intérprete, a Gi. Neste vídeo, vamos falar sobre vírus. Objetivos da nossa aula. Nesta aula, nós vamos compreender as características dos vírus. Compreender que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. E discutir a questão dos vírus serem considerados seres vivos ou não. Você aí de casa, qual é a sua opinião? Já tem uma opinião formada sobre isso? Se os vírus são vivos ou não vivos? Vamos na nossa aula, vamos tentar chegar nessa conclusão. Vamos observar esta imagem. Então, nós temos aqui uma moça com os sinais de gripe. Você aí de casa, já ficou gripado? Com certeza, né? Infelizmente, todos nós já passamos por isso. Seres muito pequenos são os seres responsáveis por essa gripe. Você sabe quem causa gripe? Você aí de casa, quem causa gripe? Você sabe? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula lendo essa reportagem que é de abril de 2020. Então, vírus pode ser considerado um ser vivo? Pode ou não pode? Especialistas explicam dúvidas de internautas. Nunca a palavra vírus foi tão consultada no Brasil como no último mês de março de 2020. Segundo as ferramentas de pesquisas do Google, houve um crescimento de 285% no interesse de busca pelo termo neste período, buscando aí então, sobre vírus. O crescimento acontece com o avanço da pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e o começo das medidas de isolamento social para quem pode ficar em casa. Então, para nós, em março de 2020, nós começamos, então, infelizmente, chegamos, vamos aí abruptamente, começamos com esse vírus e tivemos aí que parar as nossas vidas, quem podia, claro, nós estudantes tivemos que ficar em casa e nos adaptar a esta nova realidade. Assim, muitas pessoas foram atrás de informações. Quem era esse vírus? O que é o vírus? E como esse vírus se comporta no nosso organismo? E a pergunta principal desta reportagem é a questão: mas vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo? Uma das dúvidas que surgiram na última semana em relação ao vírus é a pergunta: vírus pode ser considerado um ser vivo? Justifique. Então, segundo a biomédica Mirella Costa, a resposta é não. Vamos ver o que a Mirella falou. Há muito debate nessa área. Não é uma resposta tão óbvia como parece. Mas o que sabemos é que os vírus, por não ter qualquer atividade metabólica fora da célula, por não captar nenhum nutriente, nem utilizar energia ou realizar qualquer atividade biosintética fora da célula, então cuidado, a professora está aí apontando esta frase, fora da célula. Célula hospedeira não pode ser considerado um ser vivo. Então, essa explicação é da biomédica Mirella Costa. A bióloga Ana Luz Passos reforça que, de fato, a dúvida dos internautas é a mesma que muitos na comunidade científica. Então, esta questão, essa discussão se vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo, é uma discussão que não teve início em março de 2020. É uma discussão que vem de muito tempo. Então, claro que tem alguns cientistas
que defendem que pode sim ser um ser vivo. Mas a grande maioria dos cientistas defendem que não é um ser vivo, e nós vamos entender então o porquê que a maioria defende esta questão de não ser um ser vivo. Há uma corrente que diz que eles não são seres vivos, por não possuírem células em sua composição, o que impossibilita de sobreviver sem um hospedeiro. Por isso que a professora falou lá no comecinho da aula da questão de que eles são chamados hospedeiros obrigatórios, intracelulares obrigatórios. Porém, como eles podem sofrer mutações e se reproduzir com outros seres vivos, há uma corrente que diz que eles poderiam ser considerados seres vivos. Há uma grande discussão sobre o assunto. Então, assim como a professora já havia pontuado anteriormente, é um tema ainda muito discutido, né? Então, nós temos no campo da ciência essa discussão e pessoas ainda que defendem se ele é um ser vivo, outras que defendem que ele não é um ser vivo. Então, atualmente, o que nós temos, a resposta que a professora tem para oferecer para vocês, se é um ser vivo ou não é um ser vivo, considerando todos os estudos antigos e os atuais, ok? Então vamos lá. Nos 5 reinos dos seres vivos que vamos estudar, as características que eles apresentam. Qual micro-organismo não citamos? Então vamos falar um pouquinho dos 5 reinos. Então olha só, quando nós vamos estudar os 5 possíveis reinos, pessoal, porque esses aqui são os principais, mas nós já temos estudos com outros reinos também, ok? Então esses são os 5 principais reinos. Então o primeiro reino que nós estudamos é o reino Monera. Nesse reino Monera, nós vamos encontrar as bactérias e as cianobactérias, que são organismos extremamente simples, com as suas células procarióticas. Quando o segundo reino é estudado, nós vamos estudar o reino protoctista. Nesse reino protoctista, nós vamos estudar protozoários e algas. O terceiro reino é o reino fungi. Neste terceiro reino, nós vamos estudar especificamente fungos. Vocês sabem quem são os fungos? Mofos, bolores, cogumelos. Então, esses são os seres que estão no reino fungi. O quarto reino estudado é o reino plantae, que é o reino único e exclusivamente das plantas, onde nós vamos tratar ali de todas as plantas, desde a mais simples, que são as briófitas, vamos passar para as pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas, ok? Então, desde a mais simples até a mais complexa. Mas dentro deste reino plantae, nós vamos falar única e exclusivamente das plantas. E por fim, nós vamos estudar o reino Animalia. Neste reino Animalia, nós vamos encontrar todos os animais. Então, nós vamos estudar novamente desde o organismo mais simples, que são os poríferos, as esponjas. Vamos chegar aos mamíferos. E quando nós chegamos nos mamíferos, quem se inclui aí nesse reino? Nós, os humanos. Então, em algum momento aqui de todos os reinos que nós falamos, vocês identificaram o micro-organismo, o vírus? Não. Então, vírus não é considerado um ser vivo, pois ele não possui características que possamos classificá-lo dentro desses 5 principais reinos. Então, é por isso que vírus não é
considerado um ser vivo, por não possuir características que consigamos incluí-lo em algum desses reinos. Pois para classificar esses reinos, os indivíduos que estão dentro do reino Monera são indivíduos semelhantes entre eles, com características semelhantes. O reino protista, o reino fúngio, o reino plantae, o reino animalia. Então, todas essas características é o que leva a essas classificações. Então, nós vamos desde a célula até o organismo mais complexo, vamos identificar as características, inclusive as características comportamentais desses seres, para daí colocá-los, incluí-los dentro desses reinos. Se ele não está citado aqui, não tem as características, então ele não é considerado um ser vivo. Então vamos pensar um pouquinho. Por que os vírus não são considerados em nenhum dos 5 reinos dos seres vivos? Para um pouquinho para pensar então, pessoal, de tudo que a professora falou aqui. Por quê? A professora já respondeu para vocês. Ele não tem características, que são as características necessárias para entrar, para fazer parte de nenhum dos 5 principais reinos, ok? Então, é essa a resposta, por isso que o vírus não é considerado, não entra em nenhum dos 5 reinos. Não possui características comuns a todos os seres vivos. E quais são as características comuns de todos os seres vivos? Quando nós falamos de características comuns de todos os seres vivos, nós começamos lá pela célula. E aí a gente vai falar de metabolismo, ciclo de vida, nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer. Reprodução, a reprodução é de extrema importância para que tenha continuidade nas espécies. Então, todas essas características, entre outras, são características necessárias para que a gente possa considerar um ser vivo. Então, se nós não temos essas características, não vai ser considerado um ser vivo. Então, professora, por favor, quais são as características do vírus? Então, vamos lá, falar das características dos vírus. Então, eles são chamados de acelulares. Opa! Pessoal, uma dica aqui. Toda vez que em ciências e biologia tivermos 2 palavras muito parecidas e o que for mudar é o azinho aqui, ó, esse A é de negação, ok? Então, se eu falo que um ser é celular, você entende que é um ser que possui células. Agora, quando a professora fala que ele é um ser acelular, quer dizer que ele não possui células. Ele não tem células. Aqui, ó, não célula. O que ele tem é um material genético que fica dentro de uma cápsula proteica. Então, aqui, nesta imagem, né, representativa, esta parte em azul é a cápsula, azul, verdinho, é uma cápsula de proteína, uma cápsula proteica. Dentro desta cápsula que nós vamos encontrar aqui, ó, o material genético, o DNA. Não possuem metabolismo próprio, então não tem célula e também não possui um metabolismo próprio. Se ele não possui célula, não possui metabolismo, conseguem identificar o motivo porque ele não está sendo considerado um ser vivo? Só se replicam se eles estiverem no interior de uma célula viva. A professora falou na aula que, lá no comecinho da nossa aula, sobre os vírus serem considerados um parasita intracelular obrigatório.
O que significa isso? Para esse vírus conseguir, então, fazer todo esse estrago, toda essa destruição que a gente está vendo, vivendo isso, ele vai capturar uma célula, vai entrar dentro dessa célula e só aí ele vai conseguir, então, fazer todo esse estrago, porque a célula, ela vai se dividindo, multiplicando, fazendo o processo de meiose e mitose. Então, todas as vezes que ele entra na célula, entrou na célula, ficou lá, quietinho. Aí a célula vai fazer o quê? A célula vai se multiplicar, meiose e mitose, os processos. Quando ela se multiplica, ela leva com ela esse vírus. E aí vai contaminando todo o organismo. Então, só dessa forma que o vírus vai conseguir se multiplicar. Ele sozinho, ele não consegue fazer nada. Ele precisa entrar em uma célula, adentrar essa célula, e aí ele vai fazer o estrago. Por isso, então, que nós chamamos de parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles só vão conseguir fazer todo esse processo se eles estiverem dentro de uma célula. Então, eles sofrem, mutações. O que são essas mutações, professora? São alterações que ocorrem no material genético do vírus. Aonde está esse material genético? Nós já falamos, que está dentro daquela cápsula proteica. Então, ali está o material genético. Essa mutação são as diferenciações que esse vírus vai conseguir adquirir. Então, o que o vírus faz? Para tentar se manter aí, claro que ele não vai querer morrer, Então, o que ele faz? Ele vai sofrendo mudanças, que são as mutações, na tentativa de sobrevivência mesmo. Então, por isso que existem as mutações. Então, vamos lá, pessoal, a nossa primeira atividade. Quais são as características que faltam aos vírus para eles serem classificados como seres vivos? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. Quais são as características que faltam aos vírus para que eles sejam classificados como seres vivos? Então, os vírus são organismos pequenos e acelulares, não possuem célula. Eles só conseguem se reproduzir no interior de outra célula, que nós já aprendemos que são chamados, então, de parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles não apresentam, além de ser acelulares, não têm célula, eles também não têm metabolismo próprio, ok? Anotem lá nos seus cadernos. Eles fazem uma replicação viral, ou seja, o vírus fixa na membrana plasmática da célula hospedeira, ele injeta o seu material genético, então é desta forma que ele faz a destruição. Primeiro, ele vai fixar na membrana plasmática desta célula, aí ele vai injetar o material genético, depois essa célula vai ser replicada e a cápsula do vírus montada, então, um novo vírus.
e assim os novos vírus rompem a célula e se espalham para infectar outras células. Então a professora explicou, aqui só temos um desenho representativo, mas a professora explicou para vocês que eles vão entrar dentro da célula. Então quando a célula vai fazer o processo de meiose ou mitose, aí que essa célula vai carregar junto ali com ela esse vírus e aí vai se espalhando por todo o corpo. Então é isso que nós estamos explicando aqui nesse slide de replicação viral. O que você acha que acontece com a célula depois que os vírus replicados rompem a membrana e são liberados? O que vocês acham que acontece? Vamos descobrir? Então, o que acontece? Eles acabam danificando a célula, levando essa célula à morte. Então, quando o vírus entra na célula, depois de todo o processo, olha aqui, depois que os vírus são replicados, então esta célula danificada vai morrer e, infelizmente, vão causar as doenças, como o exemplo que nós temos nesta aula e neste momento, o Covid, né? Então vamos à nossa segunda atividade. Vamos lá! O que significa dizer que os vírus são considerados piratas celulares? Olha só, a professora não falou em nenhum momento sobre piratas. Eu usei uma outra terminologia, mas vamos lá! Com certeza, você é muito esperto aí em casa e vai saber, vai entender, vai saber responder essa pergunta. Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. Pirata, então em nosso dia a dia, é o nome que atribuímos àquele ou àquilo que causa violações. Os vírus, parasitas celulares obrigatórios, seguem essa lógica. Como somente dentro das células vivas eles conseguem ter atividade, eles possuem atividade, então eles invadem tais estruturas e alteram todo o seu funcionamento, fazendo com que esses trabalhem, então, basicamente em prol, da produção de novos vírus. Então a professora não tinha falado a palavra piratas celulares. Todo momento eu usei o termo de invasores intracelulares ali, ok? Obrigatórios, parasitas intracelulares obrigatórios. Mas nós entendemos, então, que o pirata, a palavra pirata, é porque ele causa violações aí na célula. Então, vimos nesta aula vírus, que são micro-organismos acelulares, não tem células, Não apresentam metabolismo próprio, são parasitas intracelulares obrigatórios. O processo de replicação ocorre quando os vírus entram
entram nas células dos seres vivos e são replicados pelo núcleo dessas células, assim originando novos vírus e causando então as doenças. E durante o processo de replicação, os vírus podem sim sofrer mutações. No vídeo de hoje falamos sobre vírus. Espero que tenham gostado. Até breve!